Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você faz para chegar num resultado semelhante a este daqui, tá? Inclusive vai estar disponível para download o DXF aqui do Fusquinha, inclusive com o nome e tudo mais. Então, enfim, óbvio que a menos que você conheça o Diogo também, aí durante o vídeo eu vou explicar as variações, as possibilidades, como você pode produzir, se você quer trabalhar com pintura, se você não quer trabalhar com pintura, tá ok? Então eu já vou explicar logo mais como que faz o download do DXF. E a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo CNC em Ação, que é um grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router, de programação à construção da máquina e coisas do tipo, tá? Então quem quiser participar, eu vou deixar o link na descrição também, mas é só dar uma procurada lá, CNC em Ação. Para quem quiser fazer o download do DXF, exatamente esse arquivo aqui, ó, vai ter o Fusquinha e está inclusive com o nome, tá? E também aqui o contorno do quadrinho e a gente já vai até fazer algumas variações de possibilidades aqui. Então, para quem quiser fazer o download, vai entrar aí no site feitodemadeira.com.br. Você vai cair nessa página aqui, ó. Aqui do lado esquerdo você vai procurar por Galeria, Projetos e clica aqui, ó, nesse que é o em questão. Aqui vai estar o vídeo que eu estou gravando agora, tá ok? E clicando aqui você já faz o download direto para o seu computador, como foi feito aqui no meu. Aqui no cantinho, não sei se está aparecendo aí, mas clicando aqui já vai fazer o download direto. Aí tem outras possibilidades aqui, se quiser doar via Pix, se quiser ser um membro do canal, lembrando que o download nesse caso aqui é totalmente gratuito, tá ok? Fez o download, você vai abrir o programa e você vai vir aqui, ó, nessa pastinha, importar vetores de um arquivo e vai selecionar ele, tá? Eu já fiz ali, eu não vou importar de novo. Aí você já vai ter o vetor aí no programa, tá ok? Agora vamos trabalhar nas possibilidades de fazer um quadrinho igual esse daqui. Aqui a gente tem as seguintes possibilidades. Da maneira como foi feito, eu vou mostrar também dois processos, aí cada um escolhe o que quiser, mas óbvio que um é mais eficiente que o outro. Aqui a gente tem umas variações de possibilidades que são as seguintes. Se você quiser trabalhar com pintura, aí não vai ter muita importância na questão do material que você vai utilizar. Se você não quer trabalhar com pintura, aí você precisa dar um contraste utilizando um material que ofereça essa possibilidade, que é o caso do MDF laminado. Então a gente pode comprar um MDF laminado que ele seja preto, depois a parte onde a gente fizer o rebaixo, como foi feito aqui, o desbaste, por assim dizer, ele vai ficar com a cor do material, então já dá um destaque bacana. Até tem outras possibilidades de cores, de revestimento, de MDF e tal. Se gosta de trabalhar com pintura, faz o rebaixo e depois manda ver na pintura, na parte que foi feito o rebaixo, para dar o destaque, tá ok? Então vamos lá. Achou o seu o DXF aqui. Dessa maneira aqui vai chegar num resultado semelhante a esse daqui. A gente pode aplicar algumas variações aqui. Eu estou dizendo tanto variações no formato do quadro, no tamanho e tal. E vamos fazer isso aqui na prática. Então aqui é o seguinte, vamos primeiro nas questões mais básicas. A menos que você queira produzir exatamente uma plaquinha com o nome Diogo, então você pode alterar o nome, tá? Selecionando o nome e vindo na ferramenta texto, aí você pode mudar o nome aqui. Vamos supor que fosse tipo Carlos. E clique em aplicar. Aí ajusta, já que às vezes é um nome maior, um nome menor. Lembrando que aqui ele está com um padrão aqui, mas seria mais ou menos ele tá 30 por 30, tá? Ou 300 por 300. Aqui 300 por 275. Então, enfim, você tem que ajustar do tamanho que você vai fazer também. A primeira questão é definir o ajuste, mas aqui vamos definir que estava mais ou menos com 300.
Como eu modifiquei o nome, ajusto o tamanho do nome, se quiser um pouco maior, um pouco menor. Quando você faz, digamos assim, a utilização de DXF, tá? A princípio eu acredito que não tenha nenhum vetor aberto, mas às vezes, tipo assim, eu salvei um DXF para vocês fazerem um download. Às vezes quando vocês abrirem e tal, por algum motivo pode ser que o programa reconheça os vetores de maneira que eles estejam assim abertos. Tá? Às vezes eu clico aqui, aparentemente é um vetor fechado, já que ele está selecionando todo o contorno. Mas se eu clico com o botão direito e essa opção aqui ainda está assinalada, quer dizer que esse vetor ele está aberto. Nesse caso está normal, tá? Não tem essa opção. Se ele tivesse aberto aqui estaria pretinho igual as letras de baixo aqui, tá vendo? Aí era só clicar e fechar. Geralmente a gente descobre se tem um erro ou não quando a gente vai gerar o percurso de corte, porque se tiver aberto vai apresentar um erro dizendo tem vetor aberto. Aí você tem que verificar isso. Mas a princípio eu acredito que não vai ter problema quanto a isso. Tá. Então, feito isso, e também já mencionando, na hora que você abrir ele a primeira vez, talvez ele reconheça assim como se for um vetor inteiro. Se isso acontecer, você tem que vir aqui, abrir, e nessa opção aqui vai estar aparecendo a opção aqui, desagrupar objetos. Nesse caso aqui eles já estão separados, mas se estiver reconhecendo como um vetor único na hora que você abrir o DXF, aí você vem aqui e vai ter a opção de desagrupar todos os vetores para as camadas originais. Ok? Definir aqui o tamanho, só que dessa vez aqui eu vou aproveitar e vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou manter esse formatinho do quadro, só que assim, a gente vai utilizar uma linha interna para fazer um risco, um contorno, e o externo ainda vai continuar assim. Para isso, a gente vai aplicar um recurso aqui, que é o offset, esse daqui. E eu vou criar aqui uma linha externa, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse quadro aqui, vamos colocar aqui uns 15. Uns 15 e deixar exterior. Ele vai fazer isso daqui, tá vendo? Tá? Isso daqui eu estou seguindo ali. Poderia ser quadradinho também, ficaria bacana. Ou canto arredondado para fora também e tal. Sem problema algum. É só para dar uma variada no que a gente tem, para ter umas opções de variações. Então, feitos os ajustes, definidos os tamanhos, aí entra a hora de colocar em prática o recurso que vai proporcionar esse efeito aqui, que a gente vai trabalhar com desbaste. Eu vou mostrar duas opções, ok? Vou começar pela mais eficiente e depois eu falo a outra opção, que também é uma opção, só que ela é muito mais demorada durante o processo. Quando você... Deixa eu apagar o que já tem por aqui. Quando você vai fazer esse processo de desbaste, vamos colocar essa primeira situação, que é o desbaste simples, tá ok? Que é esse daqui, e aqui fica como criar percurso de preenchimento. É um desbaste, um rebaixo. Eu vou simplesmente aqui definir a profundidade que a ferramenta vai entrar no material e que vai fazer de desbaste, a camada que ele vai remover aqui. Quando a gente fala do MDF laminado, se a sua CNC estiver bem calibrada ali e tal, com 1 milímetro você já vai conseguir arrancar aquela parte do laminado e já vai dar o destaque. Se você quiser fazer mais fundo que isso, aí você que decide. A ideia é só mudar aqui, por exemplo, eu deixei 1 milímetro, você poderia colocar 2. Tá ok? Seleciona aqui a maneira do que vai ser feito esse processo, é por contorno, é por varrimento. Quando é assim, que tem bastante curvas e tal, eu prefiro dar preferência para contorno, ok? E vai calcular. Mas, a princípio, leve em consideração o seguinte. Quanto mais fino for a ferramenta, e nesse caso eu vou estar simulando, que seja uma ferramenta de topo reto mesmo. Às vezes fala, precisa ser ferramenta tal, precisa ser essa ferramenta.
Muitas vezes dá para fazer com uma ferramenta de topo reto. Tá? A parte de baixo ali é reto. Na hora que ela passa cortando o material, o fundo fica reto. Só que, dependendo das linhas do desenho, do tamanho do desenho, para ter um maior detalhamento, você precisa ter a ferramenta mais fina possível. Então vamos dizer ali, tem a de 3 milímetros, tem a de 2 milímetros, tem a de 1 milímetro também, tá? Topo reto. Vamos simular aqui, ó. Eu vou deixar no primeiro momento como se fosse a de 3 milímetros mesmo, para vocês verem que vou reiniciar a simulação aqui. O resultado que se chegaria com uma ferramenta de 3 milímetros não seria interessante, tá vendo? Essas partes que ficaram faltando foi porque a ferramenta ela é grossa, ela não consegue entrar naquela parte do vetor. Agora olha, por exemplo, se eu vou mudar aqui, ó, vou dizer só para efeito de simulação, tá? Na prática mesmo você seleciona a ferramenta lá, mas aqui eu vou selecionar como se fosse uma ferramenta que tivesse o diâmetro aqui, ó, de 1 milímetro e vou calcular, tá vendo? E vou dar um play. Tá vendo como que com uma ferramenta de 1 milímetro eu já conseguiria esse resultado? Então esse daqui seria o processo, digamos, feito por desbaste, ali pelo percurso de preenchimento, tá? Eu falo desbaste, mas aqui, ó, criar percurso de preenchimento. Simplesmente utilizando esse recurso. E esse aqui, no meu caso, está dando uma estimativa que demoraria 34 minutos, em função da ferramenta que eu estou utilizando e os parâmetros. Como é uma ferramenta bem fininha e tal, eu não posso, digamos assim, trabalhar com um passe muito largo, salvo esta condição, já que a profundidade aqui é muito rasa. Então, talvez isso não seria nenhum problema. Às vezes, eu vou fazer um desbaste de 4 milímetros, 5 milímetros com uma ferramenta de 1 milímetro, dando um passe lateral de 1 milímetro, não seria interessante. A chance da ferramenta quebrar é grande. Ok? Mas sendo muito raso assim, talvez você conseguisse trabalhar até mesmo com todo o diâmetro da ferramenta. Nessa primeira situação, como eu estou mencionando, utilizando simplesmente esse percurso de preenchimento com uma ferramenta fina e até mesmo de topo reto. Essa seria uma das opções. Agora eu vou reiniciar a simulação aqui. Outra maneira de você conseguir chegar nesse resultado, utilizando aqui, ó, o processo de V-Carve, porém, a primeira vez que você assinalar vai estar assim. A gente vai utilizar uma opção de profundidade plana. Ela vai funcionar exatamente como aquele rebaixo, só que aqui vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter a opção de colocar duas ferramentas. A gente vai utilizar uma ferramenta do tipo V-Bit e quanto mais fininha for, melhor. Aí você vai ter aquele detalhamento perfeito. E para que esse trabalho seja eficiente, a gente vai utilizar o recurso aqui, ó, usar ferramenta de desbaste. Então você pensa da seguinte maneira. O detalhamento vai ser com a ferramenta V-Bit. Só que ela só vai fazer esse detalhamento aonde essa daqui não consegue entrar. Então também não adianta eu colocar uma ferramenta muito grossa aqui. Eu vou colocar uma de 6 milímetros. Porque senão vai acabar sobrando muito trabalho para essa. Mas nesse caso aqui, por exemplo, vamos simular dessa maneira, eu poderia simular. Eu poderia utilizar uma ferramenta de 3 milímetros, que já vai adiantar bastante o processo. Vou deixar aqui uma V-Bit. Nesse caso aqui, nessa situação, aí poderia ser qualquer uma das V-Bits. Seja mais fininha, aquela de 3 milímetros, sem problema algum. É só selecionar. Aqui eu estou simulando como se fosse uma V-Bit de 60 graus, de 10 milímetros. E vou calcular. Por esse processo aqui, ó, o que acontece? Ele cria aqui, ó, dois percursos. Pode ver que esse entalhe 3 aqui
Tem tanto aqui mostrando com a ferramenta VBit, ela vai fazer esse processo aqui, ó, e vai demorar aproximadamente 12 minutos para fazer esse processo. E agora aqui, deixa eu ver só se eu mudei, aqui está dando 7 minutos esse processo aqui, mas vamos voltar aqui que teve um pequeno... Esqueci de fazer uma modificação aqui. Ou não, na verdade está certo, tá certo. Tá, não tem nada de errado. Então aqui a gente somaria, ó. Se eu fizesse desta maneira, eu teria 12 minutos, vamos arredondar para 13, 12, 50, 13. E aqui mais 8 minutos. 21 minutos ele concluiria o processo. Vamos simular aqui, ó. Simular. Dar o play. E vamos dar o play. Tá? Agora veja bem. Esse processo aqui por desbaixo demoraria 34 minutos para chegar nesse detalhamento bacana aqui. Tá, ok? Se eu fizer por essa outra maneira que eu mostrei, utilizando o processo de V-Carve com profundidade plana e com uma ferramenta de desbaste, eu reduzo esse tempo para 21. Existe também quem costume fazer esse tipo de processo aqui utilizando simplesmente a ferramenta VBit. Tá vendo? Eu poderia fazer simplesmente utilizando? Poderia, mas vamos calcular só para vocês terem uma ideia de tempo. Esse entalhe 4 aqui, ó. Tá vendo? Ele seria feito simplesmente com a ferramenta VBit. Demoraria 46 minutos. Então, olha a comparação. Só com a VBit, 46 minutos. Só com processo de desbaste e uma ferramenta, digamos assim, fina, a gente simulou com 1 milímetro, demoraria 34 minutos. E se eu faço pelo processo de V-Carve utilizando duas ferramentas, ela vai demorar 21 minutos, que seria a soma dessa e dessa. Eu costumo fazer, e daí fica essa dica na hora de, eu vou fazer pelo processo de VBit, profundidade plana, utilizando duas ferramentas. Ou seja, eu vou utilizar uma ferramenta, vou fazer uma parte do processo e depois eu faço outra. Então, seria interessante aqui, eu costumo utilizar a VBit primeiro. Então, na hora de guardar lá o percurso, você coloca aqui, ou melhor, não precisa nem... Eu ia falar coisa que não tem nada a ver. Mas na hora de executar lá o trabalho, você vai ter que criar um percurso aqui para VBit. Eu costumo utilizar a VBit primeiro. Por mais que aqui no programa ele gere, primeiro faz esse desbaste, por assim dizer, com a ferramenta de corte, a ferramenta de 3 milímetros, por exemplo, e depois a VBit. Só que eu não sei porque ele gera dessa maneira, mas a ordem que eu acho melhor é você fazer o processo com a VBit e depois utilizar a ferramenta de remoção de excesso ali. Até porque essa ferramenta de remoção de excesso é a mesma ferramenta que eu vou utilizar para fazer o corte final aqui. Tá? Aí o que você pode aproveitar, agora já que a gente fez uma modificação aqui também no resultado que a gente vai chegar, vamos reiniciar a simulação. Então o que eu vou fazer? Como eu vou utilizar esse processo, deixa eu descartar esses outros dois. Então vai ser feito pelo processo de VBit, esse processo de VBit, profundidade plana, utilizando a ferramenta de 3 milímetros. Nessa modificação aqui eu vou fazer mais algumas coisas. Essa linha aqui que eu criei, que a princípio era aquela linha, agora vai ficar como uma linha de destaque. Eu vou utilizar essa mesma ferramenta de VBit que está aqui, só que eu vou criar um novo percurso agora aqui, ó. Vou selecionar aquela mesma ferramenta VBit que está ali. Por quê? Opa, acho que não é essa não, é a de 10. Essa daqui. Eu vou selecionar a mesma ferramenta que foi utilizada naquele processo de V-Carve, porque na hora de salvar o percurso, eu vou poder salvar as duas junto. Ok? Então ela vai fazer vamos dizer assim, o detalhamento do desenho
e vai fazer esse detalhamento, essa linha de detalhamento aqui, que vai dar um destaquezinho bacana. E aqui eu vou utilizar o recurso sobre. Eu quero que ela passe sobre essa linha e ela vai entrar ali numa profundidade de 2 milímetros. Então ela só vai passar marcando aqui a profundidade máxima, que ela vai atingir 2 milímetros. E vou calcular. Então veja bem, depois na hora de salvar, eu posso salvar esse entalhe e esse detalhamento junto. E agora, por fim, para finalizar, eu preciso gerar aqui um percurso de corte final, que vai ser um percurso 2D. E nesse caso agora eu vou selecionar a mesma ferramenta que eu selecionei para fazer aquela remoção ou aquele desbaste final, que é a mesma ferramenta de 3 milímetros. Por quê? Aí eu vou salvar esses dois percursos juntos. Ok. Só que dessa vez agora a gente vai atravessar o material. Nesse caso aqui vai dar um erro, que é aquele erro que eu prefiro colocar aqui, por exemplo, o MDF a gente diz MDF de 15, só que muitas vezes a gente especifica 15, ele não atravessa o material, e aí você recorta ali na CNC e a peça ainda fica grudada no material, e você tem que fazer acabamento e tal. Para quem utiliza tábua de sacrifício, não tem um problema se atravessar o material e pegar ali na tábua de sacrifício, dar uma riscada ali. Agora, o alerta que ele é dado, deixa eu colocar aqui, ó. O alerta ele é dado porque às vezes a base da mesa é de metal, nesse caso não pode atravessar. Ok, e calculou. Tá? Então vamos fazer todas as simulações. Então, durante o processo, depois, para salvar, eu vou salvar assim. Eu vou salvar esse entalhe, esse detalhamento aqui, que só vai entrar aqueles 2 milímetros, eu vou salvar junto. E, por fim, a máquina vai fazer depois, eu vou trocar a ferramenta. Eu vou fazer Vou fazer aqui a remoção do excesso, que ficou aqui na questão do rebaixo. E, por fim, fazer aqui o recorte da peça. Então, vamos simular um por um. Então, a princípio, eu vou colocar a fresa V-bit na máquina. Ela vai fazer simplesmente aqui o detalhamento do desenho, ou seja, as partes que a fresa de 3 milímetros que vai fazer o desbaste não consegue entrar. Aí, essa mesma fresa, ela vai fazer aquele detalhamento, contornando aqui simplesmente. Aí eu vou substituir a ferramenta e vou carregar o arquivo que vai ser para essa fresa de 3 milímetros. Aí ela vai vir, vai fazer o desbaste aqui do que ficou de excesso, as partes que ela conseguia passar. E por fim vai fazer aqui o recorte. E por fim a gente vai ter como resultado isto daqui. Tá? Agora na hora de salvar os percursos, enfim, você só consegue salvar, como está aqui, ferramentas idênticas no mesmo percurso. Não dá para, por exemplo, eu tentar salvar essa outra. Tá vendo? Tá dando um erro aqui, ó. E o pós-processador não suporta troca de ferramenta. Ok? Então, essas duas eu posso salvar e é a ordem que eu vou trabalhar, já que eu vou colocar a V-bit, vou colocar a máquina para fazer o processo, ela vai fazer o detalhamento, vai fazer esse detalhe. Depois eu salvo outro percurso com essas duas aqui, ó. Aí ela vem, remove o excesso e depois faz o recorte. Só toma cuidado para não inverter a ordem. Porque vamos supor que você não trabalhe com tab. Se eu coloco aqui, na hora de salvar esses dois, que vai ser feito com a ferramenta de 3 milímetros, eu faço o corte primeiro e eu não estou utilizando tab, o quadrinho, a peça, ela já vai ficar solta. Aí não tem como depois vir com a ferramenta aqui e fazer o acabamento. Tá? Só cuidado para não inverter a ordem correta de salvar. Porque ele executa os processos de acordo com isso. Não importa, poderia ter 10 processos, mas ele vai seguir a ordem. Se eu estou dizendo primeiro faz o desbaste ali da área que sobrou, ele vai fazer isso
e depois vai fazer o corte, ok? Então é isso aí, galera. E fazendo isso daqui, você consegue chegar no resultado igual a esse daqui. Lembrando novamente, para quem quiser fazer o download do DXF, vai estar disponível, só acessar aí o site, feitodemadeira.com.br, galerias de projetos e clica na opção aqui e vai ter aqui como fazer o download direto, ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!